Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mari Dalva e estou aqui para fazer uma revisão com vocês do seu primeiro bimestre. Vamos fazer comigo alguns exercícios do seu caderno de atividade? O volume é o volume 5, tá certo? O primeiro bimestre, volume 5. Acompanhe comigo aí que nós vamos revisar, utilizando o teu volume 5 do caderno de atividade, os seguintes assuntos nesse vídeo. Matrizes, operações com matrizes, matriz inversa e determinante. Esse vai ser o principal aí, os exercícios dos principais assuntos, tá certo? Observe então, exercício lá na página 4, exercício número 4, diz que eu tenho que somar os elementos da matriz C. E ela tem elementos C, I é o número da linha, J é o número da coluna, e ela tem 3 linhas e 3 colunas, tá certo? No qual C e J vai cumprir essas duas regrinhas aqui, ó. Tu vai pegar o número da linha I mais 2 vezes o número da coluna J, se o I e o J forem iguais. Vai fazer 3 vezes o I menos J, se eles forem valores diferentes, se o I e o J forem valores diferentes. Então, vamos lá. Primeira coisa, ela tem 3 linhas e 3 colunas, ó. Elemento C, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Agora, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Agora, veja, C1, o I e o J são iguais. I vale 1, J vale 1. Aí eu vou usar a regrinha de cima. 1 mais 2 vezes 1. Agora, C1, 2, o I e o J são números diferentes. Se são números diferentes, 3 vezes o I menos o J. C1, 3, diferentes também. 3 vezes o I menos o J, que vale 3. Aqui, C2, 1, são diferentes. 3 vezes o I, que é 2, menos o J, que é 1. Aqui já está ficando o resultado para você, ó. 1 mais 2 vezes 1, 2, deu 3. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. 3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5. Ó, são iguais, cumpre a regra de cima. Pega o I, que é 2, mais 2 vezes o J, que é 2. Ó, primeiro multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2 deu 6. Agora, são diferentes, ó. 3 vezes o I menos o J. 6 menos 3, 3. 3 vezes o I, 3 vezes 3, 9. Menos o J, ó, 3, 1, J é 1. 8, então fica o resultado. São diferentes ainda, ó. 3 vezes o I, que é 3, menos o J, que é 2. Deu 7. Aqui são iguais. Vou cumprir a regrinha de cima, ó. O I mais 2 vezes o J. Então, 3 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Tá aqui a nossa matriz. Ok? Então, revisando, construção de matriz. A soma dos elementos da matriz, eu somo todos esses números e o resultado vai dar 42. Ok? Vamos em frente. Olha lá. Questão 5, também da página número 4 do teu caderno de atividade, volume 5. Teu livro de atividades, volume 5. Com relação à matriz A, definida com aquela regra, avalie os itens a seguir escrevendo se for verdadeiro ou falso, tá certo? Nós vamos construir a matriz no mesmo esquema da matriz anterior. Veja lá, ó. 3 linhas e 3 colunas, a ordem da matriz, ó, a linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, e assim sucessivamente. Quando o I for menor que o J, eu vou fazer o I ao quadrado. Quando o I for maior que o J, eu vou fazer o J ao quadrado. A1 maior ou igual, o I for maior ou igual, tá? O J é 1, 1 ao quadrado é 1. A1, 2, o I é menor que o J, 1 ao quadrado, e 1, 3, 1 ao quadrado. 2, 1, o I é maior que o J, então vou fazer o J, que é 1 ao quadrado. 2, 2, os dois são iguais, é o J ao quadrado, tá ali? Aqui o I é menor que o J, é o I ao quadrado, ok? E assim nós vamos obter essa matriz aqui, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 4, 9. Beleza, minha gente? Construção de matrizes de novo. Vamos responder os itens. Letra A. Aquela matriz, a matriz é essa daqui, ó. A matriz é simétrica. Vamos rever o conceito. Matriz simétrica é quando a matriz A for igualzinha à sua transposta. Mário, o que é matriz transposta?
a linha 1 vira coluna 1, a linha 2 vira coluna 2, a linha 3 vira coluna 3. O que é linha passa a ser coluna. Veja, ó, a linha 1 vai virar coluna 1, a linha 2 vai virar coluna 2, a linha 3 vai virar coluna 3. Sim, elas são iguais, é verdade. Ok? O traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. Soma é 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 13, não dá 36, por isso a letra B, certo? Opa, 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14, verdade. Não dá 36, e 36 é o que ele está dizendo, ou seja, ele fez o produto. Traço é a soma dos elementos da diagonal principal, por isso esse item é falso. Letra C, a soma dos elementos da diagonal secundária é igual à soma dos elementos da diagonal principal. Diagonal principal, liga o primeiro no último número da matriz, da esquerda para a direita, deu 14. Diagonal secundária, é aquela ali que eu fiz de azul para você, ó. 1 mais 4 dá 5, 5 mais 1 dá 6. 6 não é igual a 14, por isso é falso. Letra D, o produto dos elementos da segunda linha da matriz. Produto, multiplicação. Segunda linha, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Verdade, está feito o item. Letra E, a soma dos elementos A1, olha lá, A1 é 1, certo? A2, 3, linha 2, coluna 3 é 4. A3, 1 é 1. A soma é igual a 6? Sim, a soma é igual a 6. Ok? Tá feito o itemzinho. Lembre, matriz simétrica é quando ela for igual à sua transposta. Matriz antissimétrica é quando a matriz A for menos a transposta, ou seja, o oposto da transposta. Ok? Vamos lá agora. Igualdade de matrizes é o que a gente vai rever com a questão 10 lá da tua página 5. Tem uma matriz A, tem uma matriz B, e eu estou dizendo aqui, o texto está dizendo para a gente que a matriz A é igual à transposta de B. Vamos ver comigo? Essa é a matriz A, tá certo? E ela é igual à transposta de B. Olha lá, ó. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Feito? Agora eu quero calcular os valores de A e B. Veja só comigo, ó. Primeira coisa. 1 é igual a 1. 3 é igual a A mais B. Olha lá, ó. A mais B é igual a 3. Tá certo? E A menos B é igual a menos 2. Tá ali. Ó, vou somar as duas, ó. 1A mais 1A, 2A, 3B menos B deu 0. 3 menos 2 deu 1. Então, significa que o A é um meio. A mais B é 3. Vou substituir o A, ó. 1 meio mais B igual a 3. Então, o B é 3 menos 1 meio. Certo? Mínimo múltiplo comum. Eu vou obter o B valendo 5 meios. Igualdade de matrizes. As matrizes têm que ter a mesma ordem. E eu faço comparação. O elemento da linha 1, coluna 1 é igual ao elemento da linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2 igual linha 1, coluna 2. E assim sucessivamente. Tá certo? Vamos lá. Esta a gente vai revisar, página 8, exercício 16, as operações com matrizes. Eu posso fazer com matrizes adição, multiplicar uma matriz por um número real qualquer, tá certo? Eu posso fazer também multiplicação de matrizes. Essas são as 3 operações, adição e subtração, 4 no caso, né? Multiplicar matrizes por um número real e multiplicar matriz com matriz. Tranquilo? Olha só comigo, ó. Eu vou somar ou subtrair matrizes. Eu somo os elementos correspondentes, tipo 1 com o menos 3, x menos 2 com o menos 2, y menos 1 mais o menos 6 e 4 mais 4. Esse 2 multiplica todos os elementos da matriz, bem distributiva. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, acompanha ali comigo, ó. 1 menos 3 menos 2, x menos 2 menos 2, x menos 4. Y menos 1 menos 6, y menos 7. 4 mais 4 deu 8. Igual, agora olha ali, ó. 2 vezes menos 1 menos 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes o menos 3 dá menos 6. E 2 vezes o 4 eu tenho 8. Nós vamos comparar agora, ó. Menos 2 é igual a menos 2. X menos 4
é igual a 4. Passei o menos 4 para o outro lado, x é 8. Vamos lá, y menos 7 é igual a menos 6. Então, menos 6 mais 7, o y é 1. E 8 é igual a 8. Eu quero x quadrado mais y quadrado. Opa, deixa eu voltar, para a gente terminar. X quadrado, 8 ao quadrado, 64. 1 ao quadrado é 1 e deu 65 o resultado. Tá certo? Veja, adição e subtração só posso fazer se as matrizes estiverem a mesma ordem, forem de ordem iguais. Ok? Eu somo os elementos, eu subtraio os elementos correspondentes. Certo? Vamos lá. Eu tenho uma matriz A para ser construída. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Tá certo? E eu quero fazer essa matriz A ao quadrado. Lembra, a prof falou para vocês, eu posso somar ou subtrair matrizes. Eu posso multiplicar uma matriz por um número real. Eu posso multiplicar 2 matrizes. Eu não tenho operação da potenciação. Então, para fazer a matriz A ao quadrado, eu devo fazer matriz A vezes matriz A. Nada de pegar elementos e elevar ao quadrado, ok? Então, vamos lá comigo, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, construir a matriz A, tá certo? Então, eu tenho linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, enfim, tá certo? Vou somar quando forem iguais, vou fazer 2 vezes o I menos 2 vezes o J quando forem diferentes. 1 mais 1 deu 2, I mais J, ó. Agora, são diferentes. 2 vezes 1 menos 2 vezes 2, ó. 2 menos 4, deu menos 2. São diferentes. 2 vezes o I menos 2 vezes o J. 4 menos 2 deu 2. E vou somar. 2 mais 2 é 4, porque eles são iguais. Tá certo? Agora, a matriz A ao quadrado é a matriz A vezes a matriz A. Aí nós vamos fazer, ó. Na primeira matriz, a linha multiplica cada coluna da segunda matriz. Linha 1 multiplica a coluna 1. Primeiro multiplica o primeiro da linha com o primeiro da coluna, segundo da linha com o segundo da coluna. Certo? Vamos fazer comigo? Olha lá, ó. Esse 2 multiplica o 2, esse menos 2 multiplica o 2. Agora, linha 1 vai multiplicar a coluna 2. Você faz aí comigo. Linha 1 com a coluna 2, mudei de coluna. O 2 multiplica o menos 2 da linha multiplica o 4 da coluna, ok? Agora, linha 2 muda para linha 2, multiplica a coluna 1. O 2 multiplica o 2 da coluna, o 4 da linha multiplica o 2 da coluna. Linha 2, coluna 2. O 2 multiplica o menos 2 e o 4 multiplica o 4. Nada de fazer chuveirinho, gente. É primeiro com primeiro, segundo com segundo, e assim sucessivamente. Olha lá, ó. A linha 1 com a coluna 1. 2 vezes 2 menos 2 vezes 2. Linha 1, coluna 2. 2 vezes menos 2 vezes 4. Linha 2 com a coluna 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2. Linha 2 com a coluna 2. 2 vezes menos 2 e 4 vezes 4. A gente acaba, ó, 4 menos 4, 0, menos 4, menos 8, menos 12, 4 com mais 8, 12, menos 4 com mais 8, com mais 16, desculpa, 4 vezes 4 deu 12, tá certo? Tá aqui a minha matriz A ao quadrado. Observa que em momento nenhum você tem a matriz A fazendo potenciação com os seus elementos, ok? Aí o exercício, então, 21, da tua página 9, a letra A. Aí, ó, na página número 31, na página número 13, o exercício número 31, diz assim, que nós temos a matriz A e a matriz B, tá certo? Onde X e Y são números reais e M é matriz inversa da matriz A. O que tu tem que lembrar, ó? Matriz inversa, a matriz A multiplicado pela inversa dela é igual à identidade. Matriz identidade, a diagonal principal é 1 e os outros elementos são 0. Matriz A, tá lá, ó, vezes a matriz M, que é a matriz inversa, x menos 1 e y, é igual à identidade. Diagonal principal é 1 e o restante dos elementos são 0. Só tem uma matriz identidade se elas forem quadradas, tá certo? Aí eu vou fazer multiplicação, igual ao exercício anterior, ó. Linha 1 multiplica coluna 1, linha 1 multiplica coluna 2, linha 2 multiplica coluna 1, linha 2 multiplica coluna 2.
Fiz multiplicação, ó. 1 vezes x menos 2, 2 vezes menos 1, dá x menos 2. 1 vezes menos 1, 2 vezes o y, menos 1 mais 2y. 2 vezes o x, 6 vezes menos 1, menos 6. 2x menos 6. 2 vezes menos 1, menos 2. 6 vezes y, mais 6y. Igual a identidade. Daí a gente compara, ó. O x menos 2 tem que dar 1. Então, o x é 3. Certo? Vou pegar uma que tenha y agora, ó. Menos 1 mais 2y tem que dar 0. Então, o y é meio. Aí, eu quero x vezes y, meio vezes 3, 3 meios, que é o que você tem na letra A ali. Tá certo? Olha, mais um exercício com vocês. Agora, de determinante. Observe, sempre que você pega a matriz e a matriz está entre duas barras, não está entre parênteses e nem colchete, eu estou pedindo para você calcular o determinante. E ele está dizendo, ó, determine o valor de m para que essa igualdade, o determinante de uma matriz de ordem 3, seja igual o determinante de uma matriz de ordem 2. Faz comigo aí, ó, presta atenção. Vamos começar no primeiro determinante, determinante de ordem 3. A gente pega a matriz, copia as duas primeiras colunas aqui atrás e vou fazer multiplicação. Acompanhe, ó. M mais 1 vezes 1 vezes menos 2. Ó, M mais 1 vezes 1 vezes menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2M menos 2. Agora, olha, é acima. 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 10 vezes 3, 30. Agora, opa, aqui, deixa eu voltar. Aqui, 3 vezes o M vezes o 1, 3M, certo? 3 vezes M, 3M vezes 1, 3M. Diagonal secundária, multiplica e troca de sinal. Vai lá, ó. 3 vezes 1 vezes 3, menos 9. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, troca de sinal, menos 9. Agora, M mais 1 vezes 5, vezes 1. Então, dá 5 vezes M mais 1. E troca de sinal, ó. Menos 5M, menos 5. Certo? Vamos para outra, ó. 2 vezes M, 2M, vezes menos 2, menos 4. Diagonal secundária, troca de sinal. Dá mais 4M. Tá certo? Tá aqui, vou juntar tudo que eu posso e vai dar 14. Porque eu tenho ali, ó, menos 7M, menos 2M com menos 5M, menos 7M, zerou. 30, menos 2, menos 9, menos 5, deu 14. Tá certo? Agora vai lá, ó. O determinante de ordem 2 é só fazer a diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, veja, ó, 4 vezes menos 2, menos 8. E uma vezes o M, menos M. Agora, a gente monta a igualdade, ó. O determinante da primeira deu 14, igual ao determinante da segunda, menos 8, menos M. Então, o M passou para cá, o 14 passou para cá, e vai ficar M positivo, 14 passa negativo, menos 8 com menos M, devo 8, devo 14, devo 22. E tá feito o exercício aí envolvendo determinante. Então, determinante de ordem 3. Eu repito as duas colunas no final, produto dos elementos da diagonal principal, mantém o sinal, produto dos elementos da diagonal secundária, troca o sinal, tá certo? Determinante de ordem 2, o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, ok? Vamos lá, minha gente? Mais uma aí, ó, vamos aproveitar bem o tempo. O texto diz assim, que as matrizes são muito utilizadas na computação gráfica, para representar translação e rotação, por exemplo. Também usamos matrizes para resolver sistema de equações. Na engenharia elétrica, é muito difícil resolver problemas de circuitos elétricos e linhas de transmissão de energia elétrica sem matrizes. Trabalhar com uma malha de linha de transmissão e passar esse circuito para a forma matricial torna o trabalho mais fácil. Então, veio aí um texto indicando as situações em que a gente aplica matrizes. A rigor, determinante é uma função que associa uma matriz quadrada a um número real, conceito de determinante. Esse número real, que é a imagem, é chamado de determinante da matriz quadrada.
Os determinantes simplificam e sistematizam a resolução de sistemas de equações lineares. Podemos usar determinante também para calcular áreas e volumes. Na geometria analítica, se conhecermos as coordenadas dos vértices de um triângulo, usamos determinante para calcular a área do triângulo. Agora vamos lá? Considere um triângulo cujos vértices são os pontos A, 1 e 3, x1, y3, B, 7, 1 e C, 3 e 5. Qual é a área do triângulo com vértices A, B e C? Área de qualquer polígono, mas especificamente a área de um triângulo, é um meio do módulo do determinante formado por esses pontos. Então, ó, área 1/2 do módulo do determinante. O que significa que se o determinante for um número negativo, o módulo ele vai virar positivo, que o módulo de um número é sempre seu valor absoluto, sem o sinal, portanto, basta dividir por 2 e a gente tem a área. Então, veja, ó, eu vou pegar os pontos e vou colocar assim na minha matriz, ó. 1/2, módulo, veja que eu coloquei 2 barrinhas do módulo do determinante. O A, 1x, 3 na segunda coluna, y, e vou colocar sempre 1 no final. Agora, a matriz B, ponto B, 7 é o x, 1 é o y, e coloco o elemento 1 na terceira coluna. C, 3 é o x, 5 é o y, e completa a linha 3 com 1 na terceira coluna. Agora, a gente vai repetir as 2 primeiras colunas e vai calcular o determinante. Vamos lá, eu vou multiplicar, ó, 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 3 vezes 3, 1 vezes 7 vezes 5. Agora, ó, 1 vezes 1 vezes 3, troca de sinal, menos 3. Agora, menos 5 e menos 21, tá certo? 3 vezes 7 vezes 1, ok? Aí, agora, a gente vai somar esses elementos ali, subtrair dos negativos, e eu vou ter 16. Módulo de 16 é 16, no meio de 16, a área do triângulo é 8, que é o que a gente tem na letra A. Então, a área é o meio do módulo do determinante formado pelos pontos, tá certo? Olha, essa é uma matriz de ordem 4. Significa que ela tem 4 linhas e 4 colunas. Para fazer o determinante dessa matriz, a gente vai usar e revisar o teorema de Laplace. Veja, eu vou procurar a linha ou a coluna com maior quantidade de zeros possível, certo? Então, eu vou utilizar a terceira coluna aqui. Nesta coluna, diferente de zero, eu tenho o 5. Para fazer o determinante, então, eu pego esse 5, multiplico, vou fazer pelo cofator agora, eu multiplico pelo cofator, ó, menos 1. Onde está o 5? O 5 ele está localizado na linha 1, na coluna 3, olha lá em cima, ó, 1 mais 3. Eu vou somar a linha e a coluna que o 5 está, multiplicado pelo determinante que sobra, eliminando a linha 1 e a coluna 3, olha ali, ó, vai ficar x, x quadrado e 1. 1, 2 e 1. Eliminei a linha 1 e a coluna 3. 1, 1 e 1. Vou fazer o determinante. Processo básico, repete as 2 primeiras colunas. Como eu estou dizendo que o determinante é igual a 0, vou igualar a 0. Vou ter ali 5, olha ali, ó, menos 1 na quarta potência 1 positivo. E faço o determinante, ó, 2x, x quadrado, mais 1, menos 2, diagonal secundária, ó, menos x quadrado, beleza? Vou organizar, tá? E eu vou ter, ó, x quadrado menos x quadrado deu 0, 5 vezes 1 dá 5, para multiplicar aqui dentro vai sobrar, ó, 1x menos 1, beleza? Significa que eu tenho 5x menos 5 igual a 0, ou seja, o nosso x vale 1. Resolvemos a equação calculando o valor do x. Então, o teorema de Laplace. Escolha a linha ou a coluna com maior quantidade de zeros, tá certo? E daí você vai trabalhar, pega um número diferente de zero, multiplica pelo cofator, que é o menos 1 elevado, o número da linha mais o número da coluna, que o número está, que o número que você pegou aqui na frente, vezes o determinante que sobra, eliminando a linha e a coluna em que esse elemento está localizado, tá bom? Se numa linha, numa coluna, tiver mais do que um número diferente de zero, você faz
o processo, por exemplo, se tem dois números diferentes de zero, eu faço 2 vezes esse processo e somo os resultados, tá certo? Vamos lá. Questão da CAF, aqui pertinho de mim, a CAF Santa Catarina, tá certo? Disse que analise as afirmações abaixo, sabendo que essa matriz, certo? A, B, C, D, E, F, G, H, I tem determinante igual a menos 2. Vamos julgar os itenzinhos aí comigo. Acompanhe, por favor. Primeiro item, certo? A gente vai falar aqui de propriedades dos determinantes. Acompanhe como fica fácil. Olha só, ele está perguntando se esse determinante aqui é igual a 2. Veja o que aconteceu, ó. Eu troquei a linha 1 e a linha 2 de posição. Eu desci a linha 1 e subi a linha 2. Olha ali, ó. Troquei 2 linhas. Quando eu troco 2 linhas, o determinante troca de sinal. E sim, mudou de sinal. Esse item é um item verdadeiro. Em vez de menos 2, virou mais 2. Certo? Olha o outro. Eu peguei os elementos dessa matriz e multipliquei a matriz inteira por 3. Ele pergunta se o determinante também fica multiplicado por 3 aqui, ó. Não, esse item fica falso. Olha só, se eu multiplicar a primeira linha por 3, eu multiplico o determinante por 3. Se eu multiplicar a segunda linha por 3, eu multiplico o determinante por 3 de novo. Se eu multiplicar a terceira linha por 3, eu vou multiplicar novamente o determinante por 3. Então, esse determinante, ele fica multiplicado por 3 vezes 3 vezes 3. Cada linha que eu multipliquei por um número, eu multiplico o determinante por esse número. Ou seja, fica 3 na terceira vezes 2. 3 na terceira, 27, vezes o menos 2, que era o determinante, menos 54. E esse item é um item falso. A gente já vou escrever essa propriedade para vocês ali. No item 3, ele pergunta se esse determinante é 0. Olha, a segunda linha é toda igual a 0. Quando eu tenho uma linha inteira nula, o determinante sim dá 0. Esse item é verdadeiro. Qualquer fila, linha ou coluna, toda zerada, faz com que o determinante dê 0. Próximo. Olha lá, ó, eu multipliquei a linha 1 por 2 e somei com a linha 2. Veja, ó. 2A mais o D que está na linha 2, 2B mais o E. Ele pergunta se não altera o determinante, se ele fica igual. Não altera o determinante. Isso daqui é o teorema de Jacobi, beleza? É o que a gente usa para fazer escalonamento do sistema linear. Eu multipliquei a primeira linha por um número, somei com a segunda linha, não altera o determinante. Teorema de Jacobi, beleza? Ou seja, a 1 é verdadeira, a 3 é verdadeira, a 4 é verdadeira, somente a 2 é falsa. Olha só comigo. Nesta questão aqui, vai reforçar aquela propriedade daquele item falso da questão anterior. A matriz M é uma matriz quadrada de ordem 4. Determinante de M é menos 6. Eu quero determinante de 2M. Olha lá, gente, a propriedade, ó. Eu estou multiplicando a matriz M inteira por um número, igual aquele exercício lá que tinha multiplicado por 3. Ó, a propriedade é essa, eu pego esse número aqui, elevo a ordem da matriz e multiplico pelo determinante dela. Então, de 2M vai ficar 2 elevado à quarta vezes o determinante da matriz M. 2 na quarta, 16 vezes menos 6, que é o determinante de M. Matriz de 2M dá menos 96. É como se a matriz M fosse multiplicada a linha 1 por 4, a linha 2 por 4, a linha 3 por 4, por 2, desculpa. A linha 1 por 2, a linha 2 por 2, a linha 3 por 2, a linha 4 por 2. Ou seja, eu multiplico o determinante de M por 2 4 vezes. Tá certo? Ou seja, por 2 na quarta. O valor de K, tal que o determinante de 2M seja K menos 30. Ó, o determinante de 2M é menos 96. K menos 30, então é igual a menos 96 e o K é menos 66. Galera, essa propriedade, tu anota aí, que da propriedade dos determinantes, ela é a mais importante. É a que mais é cobrada nos vestibulares e tudo mais. Tá certo? Galera, fiz uma revisão dos principais itens nesse vídeo 1 e a gente dá continuidade no vídeo 2. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem.